Ok, pessoal, já de volta e mais uma vez lembrando você da Sorridentes. Sorridentes fica aqui pertinho ao lado da Câmara de Vereadores. Sorridentes, vá lá conhecer a Sorridentes. Eu tenho falado muito, quase que semanalmente, às vezes eu falo o dia inteiro, quando as pessoas entram pelo Facebook para falar comigo, sobre a situação que o ônibus atrasa muito em Teresópolis. A aviação deixou de fazer uma viagem que o ônibus ficou no ponto final, porque não pôde circular, porque o trânsito está engarrafado. A Tenente Luiz Meirelles parou a descida da Tijuca, Delfim Moreira e Parque Regatas, está tudo parado. O nosso trânsito, aliás, não é só Teresópolis, mas o trânsito hoje está caótico em todo lugar. O trânsito está muito difícil e isso vem o atraso dos ônibus. Eu tenho dito, só um projeto de mobilidade urbana para mudar realmente a cidade, inclusive em determinadas ruas, impedindo o trânsito de caminhões. Só um projeto desse poderia melhorar o trânsito na cidade. Existe essa ideia, prefeito, e tem que ser imediato. Sim, isso é uma realidade que você está trazendo. Hoje, Teresópolis tem quase 110 mil veículos emplacados. Isso. Né? Eu lembro o comandante da Guarda, o Gil, e o da Luz, secretário de Segurança, colocaram no grupo nosso, acho que foi setembro ou outubro, em 2 meses, foram emplacados quase 500 carros. Quer dizer, é uma demanda que cresce a cada mês, a cada ano, e as ruas são as mesmas, né? De 50 anos atrás. Nós não temos vias alternativas, e você traz um assunto que é importantíssimo, que vai determinar a qualidade de vida, a sustentabilidade, quer dizer, o equilíbrio do crescimento de Teresópolis para os próximos 20, 30 anos. O que a gestão tem feito, Carraciana, é um processo de chamamento público, tá? Onde nós queremos trazer empresas que vão nos ajudar a pensar Teresópolis, e aí envolvendo o conselho da cidade, envolvendo os conselhos municipais, as secretarias, a sociedade civil organizada, as entidades de classe do segmento produtivo, do comércio, para discutir esse plano. Eu sei que nesse plano nós temos um planejamento onde ele demora 14 meses para ser construído. Estão envolvidas ali em torno de 3 mil entrevistas por essa empresa nos bairros, nas comunidades, porque é importante conhecer a realidade de cada bairro, a história de cada bairro, né, o arranjo produtivo local, as atividades econômicas exercidas, essa movimentação, essa migração, onde que está o bairro trabalhador, essa população ela vai desse bairro para qual bairro, quais são os horários, quais são as cadeias. Tudo isso é um trabalho muito técnico que a gente pretende contratar com essa empresa. Nós estamos modelando o nosso processo na cidade de Londrina, no Sul, que está dando um show, está dando um exemplo de mobilidade urbana para o Brasil, e a gente quer fazer isso por Terê. E ali a gente começa a determinar, no final desse plano, se é necessário uma nova rodoviária, aonde deve ficar posicionada essa rodoviária, se é necessário mudar o modal do transporte público de Teresópolis, se é necessário colocar outras alternativas de transporte público. Então, é importante ter um planejamento bem técnico. Mas você não pode deixar isso não pode demorar muito. Não, mas ele tem seu prazo, né? Não dá para fazer algo também sem consistência, é preciso fazer na técnica, e hoje a prefeitura, e geralmente as cidades fazem isso, tá, Carraciano? Vão contratar uma instituição federal, uma instituição técnica que tenha capacidade, com engenheiros capacitados para fazer esse plano de mobilidade. Não somos nós, a gente não vai saber fazer. Não vamos saber fazer. Mas o importante é contratar isso, enxergar e colocar depois o plano em prática. Nós tivemos o feriado de ontem, que, aliás, eu queria que você falasse sobre esse feriado, porque isso deu uma polêmica enorme. Sim. Que se não, por causa da barreira na Rio Bahia, se não fosse feriado, esse trânsito ia entupir tudo. Isso foi a primeira coisa que eu pensei. Foi tudo desviado para a cidade. Quando aconteceu a queda da barreira no Vale da Revolta, foi ali 7 horas da noite, né? E na segunda-feira eu estava no gabinete trabalhando ainda e acompanhei umas imagens que eu fiquei assustado, inclusive, porque passa um carro no sentido Teresópolis-Rio, 7 segundos depois cai a barreira. Pegou parte do carro. E aí pega um outro carro, né? Esse carro, a barreira, dá uma banda nesse carro. E graças a Deus, um casal de senhores saíram ilesos, sem nenhum problema.
mas a gente vê que o acumulado de chuvas nos últimos 30 dias, que essa é a métrica que a Defesa Civil acompanha, nós alcançamos em algumas 5 regiões da cidade, Carracena, perto de 400 ou acima de 400 milímetros em 30 dias de chuva acumulada. Então, ali o Vale da Revolta, em torno de 430 milímetros, né? E a gente faz um acompanhamento ali 72 horas, 48, 24, 4 horas, 15 minutos, para ver a intensidade das chuvas. Então, a gente observa que, quando aconteceu isso, interrompeu a BR-116, a Secretaria de Segurança, a Defesa Civil, nosso desenvolvimento social, todo mundo foi para lá na mesma hora, e aí foi desviado o trânsito, né, no dia 11, na terça-feira, enfim, acabou que não criou um maior transtorno devido ao feriado. A questão do feriado, eu respeito a vontade da Câmara Municipal, um projeto de um vereador que chegou para o Executivo, querendo fazer uma homenagem à vítima da tragédia, sabendo que o que aconteceu no dia 11 de janeiro de 2011 foi uma das maiores tragédias naturais do Brasil, uma das maiores do mundo. Então, uma homenagem que a gente entende ser importante, uma motivação da Câmara Municipal, que a gente respeitou esse desejo, né? A gente, infelizmente, o segmento produtivo, o comércio, ficou realmente chateado e a gente entende essa chateação. Passamos por 2 anos muito difíceis no comércio e eu acho que o importante, Carracena, a SEAT, CDL Sem Comércio e a Força Produtiva, ela pode buscar o Legislativo e propor uma alteração, propor uma folga compensatória para que isso não afete a dinâmica do comércio. Eu acho que é isso, né? É construir, dialogar com o autor da lei no Legislativo e buscar uma opção Ela melhor. não pode ser revogada para o ano que vem e se criar, por exemplo, o segundo domingo. Essa ideia foi de todo mundo, né? Um segundo domingo de janeiro para se entregar obras para o município, com certeza, para essas vítimas. Com certeza pode. Culto ecumênico. E eu tenho certeza que as lideranças do comércio já enxergaram isso. E eu tenho certeza também que eles, buscando a Câmara Municipal, vão chegar num bom entendimento para a cidade. Olha aqui, pessoal, eu tô vendo aqui tem muitas perguntas aqui, mas a gente está resumindo aqui algumas coisas com o prefeito, que não tem como a gente responder a todos que estão aqui. Mas o prefeito já falou que a assessoria vai responder a todo mundo, né? Com certeza, a Jana vai trabalhar muito com a equipe para isso. Tem muito que trabalhar mesmo, né? E as pessoas têm que ir fazendo muitas perguntas, né? Isso é muito perguntas bom. de professores. Participação é muito importante. Tem muitas perguntas aqui. Pessoal falando sobre os ônibus lá no interior. A gente falou aí sobre mobilidade urbana. Você falou sobre o vereador. Como é que está o teu relacionamento com a Câmara? É um relacionamento que é construído todo dia, Carracena. Eu respeito muito o Legislativo, o Judiciário, procuro dialogar sempre, conversar, entender as dinâmicas, os assuntos. É um ano mais complexo, que é um ano de eleição. A gente sabe que daqui a pouco propostas, candidaturas serão definidas, né? Até o mês de abril agora, os políticos vão definir qual partido, qual bandeira vão levantar. Até ali, julho, agosto, tem a candidatura oficializada. Então, é momento de muito diálogo, que eu costumo falar. A nossa gestão tem enfrentado de forma corajosa alguns temas que precisavam ser mexidos, como transporte público, saneamento básico, como o investimento na infraestrutura turística da cidade, expansão imobiliária com consciência, dentro da lei, dentro do que pede ali os órgãos ambientais. Então, são questões que precisam ser trabalhadas para a cidade evoluir. Nós temos ampliado o mercado, aberto o mercado para a implantação de novas empresas, né? Tendo ali uma concorrência ampla, isso é saudável para o consumidor teresopolitano. Tá, legal, mas eu queria voltar ao assunto vereador, porque teve um vereador, inclusive da sua base, que reclamou no final do ano aí que não conseguia, não tinha diálogo, que não consegue acesso ao prefeito. Como é que está sendo isso, esse relacionamento? É isso que eu queria saber mais. Na verdade, assim, Cassiana, é nivelar expectativas, né? Como é que são os bastidores? Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu estava com o governador da base, conversando com o Diego Barbosa,
do interior. Hoje, mais tarde, vou conversar com a Amós. Estive com o Simas 2 dias atrás. Com o presidente da Câmara, temos reuniões periódicas para falar do desenvolvimento de Teresópolis. Então, eu faço esse exercício, né, de diálogo, de construção coletiva, porque eu acredito dessa forma. Né? A gente não pode ficar aqui com a política do eu. Na verdade, tem que ser o nós que precisa imperar na construção coletiva, porque a gente está falando do futuro de Teresópolis, sabe, Carraciana? E eu não tenho vaidade nenhuma para tocar a cidade, pelo contrário, respeito as opiniões, os espaços, e é dessa forma que a gente está fazendo. Eu não sei, agora só uma curiosidade, né, minha. Você, antes de ser prefeito, ser político, você já tinha pensado nisso? Ou isso aconteceu? Não, eu pensava nisso já há 10 anos antes. E era um pensamento durante as minhas orações e um vínculo mesmo espiritual de um dia me colocar como instrumento de transformação para a cidade. A minha pergunta é porque você é jovem ainda, está na prefeitura. Tem quantos anos, Vinícius? Acabei de fazer 43. 43 é muito jovem. Você já parou para pensar o futuro político e o quanto você pode fazer por Teresópolis, que é a tua cidade, a cidade da sua família, a família fundadora, quase que fundadora do município. Cara, assim, como filho de Teresópolis, essa é a minha vaidade, na verdade, é ver uma cidade melhor. Perfeito. Né, ver uma cidade mais justa, mais humana, mais digna, com credibilidade, com oportunidade, principalmente para as pessoas que mais precisam, que não têm como se defender. São essas pessoas que nós temos que acolher, que abraçar. Né? E não é assistir à assistência, é assistir e criar ambiente para essa pessoa poder ter autonomia e vencer sozinha. É dessa forma que a gente enxerga. Né? Nós distribuímos quase 7 mil cestas básicas nesse ano que passou. Eu já falei para o DS, esse ano tem que distribuir 6, ano que vem 5, no outro 4, porque não é ficar assistindo à assistência. Perfeito. A gente tem que romper com esse modelo. A gente tem que criar condições de capacitação, de inclusão social, de inclusão tecnológica e devolver autoestima para essa pessoa que precisa ser levantada. E é assim que a gente está encarando. Então, eu sirvo a cidade com amor, com respeito. Você já deu para perceber, eu não fico respondendo ataques, eu prefiro responder com trabalho, com honestidade, com transparência. E a população enxergou isso na eleição de 2020. Não foi o Vinícius que alcançou a maior votação da história de Teresópolis. É esse projeto sincero de um filho da terra, de um filho que tem uma formação de administração, que está colocando toda a sua energia a favor do coletivo. Que quanto mais o município crescer, o empresário Vinícius vai crescer também. Carraciana, é óbvio. Olha só, quando você é generoso com a cidade, ela devolve para todo mundo. Então, é um projeto coletivo que investe no coletivo para que todo mundo tenha oportunidade. Qual é a previsão para esse ano da arrecadação de IPTU? Olha, é um movimento que aconteceu no Brasil. Né? O IPCA alcançou 2 dígitos, na casa de 10%. Né? Então, a Prefeitura de Teresópolis tem uma lei municipal que faz a correção do IPTU todo ano. É o acumulado do IPCA até setembro, a nossa. Então, deu 10,24%. Petrópolis deu 10,25%, Rio de Janeiro, Cidade do Rio, deu 10,42%. Então, cada cidade tem sua lei, tem seu período. E a nossa projeção é superar os 50 milhões de reais de IPTU. Nós temos um orçamento feito muito justinho, equilibrado. E aqui aproveita essa pauta de orçamento, de contas. Né? Há pouco tempo tivemos a reprovação das contas pelo TCE. É algo que eu preciso... sempre que tem oportunidade de esclarecer. E aí, Carraciana, não houve qualquer dano ao erário, desvio de recurso, mau investimento de recurso público. O TCE praticamente aplicou uma regra técnica de final de mandato, onde no final de cada mandato você precisa ter um orçamento equilibrado, sem déficit orçamentário. E nós pegamos um déficit tremendo de 71 milhões de reais e fechamos com 56, reduzindo em 15 milhões de reais, em torno de 20%. E eu tive, como gestor, tive que fazer escolhas. Coloquei o salário do servidor em dia, voltei a investir em saúde. E agora, em 21, a gente está fechando o exercício de 21
E, com certeza, dos 56 de rombo histórico, a gente deve chegar ali na casa de 20, 30 milhões, reduzindo aí mais 20, 30 milhões. Esse ano, a gente deve buscar, para o final do ano, mais tardar, primeiro semestre de 23, o tão sonhado equilíbrio financeiro das contas do Teresópolis. Olha, eu vou dar uma passadinha aqui pelo Facebook, lembrando que as perguntas do Facebook serão respondidas daqui a pouquinho pelo prefeito, ele vai estar lá no Facebook. O Flávio Carreiro está perguntando, o prefeito Vinícius Clausen, em 2018, prometeu fazer 500 moradias, até hoje não colocou um tijolo. O senhor vai respeitar isso? O senhor vai fazer essas moradias? A lei orgânica do município 193, que aplica anualmente nunca menos de 3% da receita própria do município na construção de casas. Então, exatamente isso, é o projeto do Hermitagem 2, né? Quando eu assumi, eu busquei esse projeto, um projeto que foi feito pelo governo do estado na época, junto ao Ministério de Infraestrutura. É um projeto que em 19 ganhou força, o próprio governador na época lançou a Hermitagem 2, junto com o Complexo do Alemão, se não me engano, em torno de 1.300 unidades habitacionais seriam construídas. Infelizmente, a relação entre o governo do estado e o governo federal naquele momento de 19 acabou que paralisou esse processo. E agora o governador Cláudio Castro, junto com a minha força, junto com a força do Max Lemos, nós conseguimos novamente colocar o Hermitagem 2 para fazer parte do novo programa habitacional do estado do Rio de Janeiro, que é a Casa da Gente. Então, o projeto está de pé, está sendo atualizado a planilha de custos, o projeto também de arquitetura com a cara do novo governo. Então, 500 unidades habitacionais, se Deus quiser, ainda esse ano começaremos esse grande projeto, fazendo aí a quitação de dívidas históricas para algumas famílias que ainda não receberam a sua unidade habitacional depois da tragédia. Perfeito. A pergunta da Rutinha Ferreira. Começa a tomar corpo um movimento social para que o transporte coletivo atenda às necessidades da população. Fala sobre o transporte coletivo, num todo. Transporte coletivo, Carraciana, é uma situação crítica em todo o Brasil, não é só Teresópolis. As empresas vinham já em grande dificuldade, porque o que acontece é que os motoristas por aplicativo ocuparam um espaço importantíssimo nesse segmento e as empresas vêm perdendo a arrecadação, o número de pagantes, isso aí é visível, né? E, junto a isso, um desequilíbrio na questão da gratuidade, que é outra questão histórica enfrentada também pelas empresas. Teresópolis tem mês que bate 40% de gratuidade, né? E perdeu muita arrecadação, muitos pagantes, em torno de 30%. Durante a pandemia, isso acabou sendo muito intensificado. É por isso que algumas empresas do Rio de Janeiro faliram. Friburgo enfrenta uma dificuldade tremenda junto à sua empresa também, Petrópolis. Então, é algo que o governo federal e o governo estadual precisam subsidiar a gratuidade dessas empresas, os idosos acima de 65%. É importante que o governo federal e estadual ajudem com subsídio para que as empresas possam investir novamente na manutenção da frota e na aquisição de novos ônibus. E é isso que vai trazer sustentabilidade ao sistema. Hoje, a situação com os professores. A situação saudável, né? Nosso governo sempre abraçou, sempre dialogou com o segmento do magistério. Nós fizemos grandes investimentos na educação, investimos mais de 17 milhões de reais de recurso direto na escola, e isso proporcionou a pintura e a reforma de praticamente todas as 92 unidades, 96 unidades escolares. Hoje nós temos os reajustes gerais anuais sendo concedidos à categoria. Conseguimos, graças a Deus, né? Uma pena que o novo Fundeb, a nova lei, foi sancionada só no dia 28 de dezembro, no finalzinho do ano. Isso podia ter acontecido em novembro ou no início de dezembro, que determinou ali, trouxe segurança jurídica para que os prefeitos pudessem pagar o abono, porque algumas prefeituras que tinham pago, Carraciana, estavam pagando no escuro, estavam pagando com uma insegurança terrível, o risco de ter ali um passivo para o prefeito, para a secretária de Educação e outros servidores muito grande no futuro. Então, a lei saiu dia 28 de dezembro, graças a Deus, conseguimos pagar na primeira semana de janeiro,
se não me engano foi dia 5, né? Pagamos o salário de dezembro no dia 4 e o abono no dia 5, e conseguimos com isso pacificar, e mais do que pacificar, valorizar uma categoria que realmente teve que se reinventar durante a pandemia, teve que fazer investimento pessoal para poder alcançar os alunos de forma remota. E Teresópolis deu um belo exemplo, nós alcançamos acima de 80% dos alunos. E você imagina o professor, Carracena, da noite para o dia, ter que mandar material, corrigir prova, acompanhar o aluno com vídeo, com foto. Então, quer dizer, ele teve que investir em tecnologia, teve que investir em internet, e esse abono chega para fazer uma justiça muito grande. Uma reclamação última agora nos últimos tempos aí de falta de medicamentos nos postos de saúde. Na verdade, eu fiquei perplexo com essa matéria. Na mesma hora, eu liguei para os postos de saúde, para a Secretaria de Saúde, e foi me enviada a foto da mesma posição, da mesma caixinha de remédio, da mesma caixinha de seringa, e a realidade não era essa. Infelizmente, existem alguns ataques à nossa gestão feitas de forma covarde, porque isso incita a população, isso gera desconfiança, isso é nocivo para o desenvolvimento de Teresópolis, mas foi esclarecido, foi feita aqui uma entrevista com o Rodrigo, a própria Diário, foi esclarecido em outros veículos também da cidade. Tá? É uma foto antiga de poucas pessoas que, infelizmente, acabam contribuindo para desconstruir a Teresópolis que nós sonhamos. Projetos estão aparecendo, novos projetos ali na região da Ermitagem, que é onde foi desmatado aquela região ali, e outros projetos virão. Deve você falar sobre isso, essa sua visão. É importante. Hoje eu tenho uma relação totalmente aberta, transparente com o Ministério Público, que vem acompanhando a expansão imobiliária na cidade. De 15 em 15 dias, o Ministério Público tem reuniões com a nossa Secretaria de Planejamento, também com a Secretaria de Meio Ambiente, e todos esses empreendimentos têm licença ambiental da Prefeitura, tem licença do INEA. Aquele empreendimento, por exemplo, da Ermitagem, tem licença do INEA. O empresário ficou 4, 5 anos para alcançar a licença, tem a devida compensação ambiental feita, e isso traz o equilíbrio e cumpre a lei à risca. E o que a gente percebe, Carracena, a cidade ela tem sido muito procurada, principalmente depois do início da pandemia. Muitas pessoas vieram para a Serra. Eu lembro que eu dei uma entrevista a um jornal estadual, Jornal Fluminense, se eu não me engano, e eu falava sobre a redescoberta do paraíso por trás das montanhas. Esse boom imobiliário, as pessoas que vieram para a Serra passar a quarentena acabaram se encantando com a nossa cidade, com o clima, com a segurança, com o custo de vida, e a maioria dessas pessoas não voltaram para as grandes capitais. Essa é a realidade. Então, a pressão imobiliária veio muito forte, a gente consegue comprovar isso com o aumento do ITBI, onde a gente consegue mensurar essa expansão. Mas o que eu quero deixar claro e trazer segurança à população, que tudo está sendo feito dentro da lei, dentro das licenças, e o Ministério Público está acompanhando tudo de muito perto. A gente já está quase encerrando esse nosso bate-papo. Eu acho que a gente falou de bastante coisa. Nós falamos sobre a situação da saúde, falamos sobre o Covid, naturalmente, né? Falei sobre mobilidade urbana, automaticamente isso já coloca os ônibus também. Falamos sobre desmatamento, porque tem que ser tudo muito rápido, senão a gente não tem tempo. É 1 hora só de programa, né? E aí, agora, já para encerrar, né? O que você pretende a partir de agora? Tem uma coisa, chegando para mim aqui também uma informação sobre a rodoviária. Você ia falar também. Perfeito. Você está chegando aí às 7 horas da manhã eu mandei um zap aqui para o Max. Falei, Max, como é que está o processo da reforma da rodoviária? Ele acabou de me falar que a Procuradoria-Geral do Estado liberou o termo de convênio. Está sendo enviado aqui para Teresópolis. Vou assinar possivelmente hoje ou amanhã. Isso é um bom sinal, porque dá segurança para ele publicar a licitação. Então, isso é uma grande notícia para Teresópolis. A rodoviária está bem encaminhada. E aí nós vamos cuidar de muito pertinho, projeto debaixo do braço, para depois reformar a feirinha, reformar a entrada da cidade, ciclovia, fazer o Parque Jorge March hoje, que hoje é terreno público, né? As pessoas ainda confundem um pouco, Carracena.
em torno de 90 mil metros quadrados da antiga Sudantex, hoje é terreno público, não é mais da Sudantex. E ali nós vamos ganhar um parque belíssimo, um parque novo para a cidade, uma grande área de lazer, com ciclovia, com mercado municipal. E eu consegui esse recurso também junto ao governador Cláudio Castro para fazer essa infraestrutura de turismo e de lazer para a cidade. E eu acho que o que a gente espera de 22 é que a pandemia vá embora. Ninguém aguenta mais isso, né? A história dos 30 prédios. Não existe, isso não existe. Nunca existiu na nossa gestão. Isso eu enxergo que é uma memória ainda de 2008, de 2009, quando ali alguns escritórios de arquitetura fizeram projetos para o dono da Sudantex. Na nossa gestão isso nunca foi discutido. Tá? Nós nunca vamos permitir uma expansão desordenada dessa forma. Tem que respeitar o zoneamento da cidade, o código de obras. Ali ainda não tem um zoneamento, tem o da Nilza Chiapeta, né, que é a rua mais próxima ao terreno, que hoje permite 8 pavimentos, que deve ser o que vai acontecer, porque é assim que a lei entende o estudo, né, da região, é dessa forma que é construída, e nós vamos respeitar as leis do município. Então, essa história não existe, tá? Isso aí é uma falácia de politicagem para atacar os grandes projetos que hoje a nossa gestão coloca em Teresópolis. A gente respeita, mas vê isso também com um olhar assim preocupante, porque o teresopolitano está cansado dessas mentiras, né? dessas provocações que só geram desesperança, mas a verdade é que a cidade vai ganhar um parque novo, um polo de educação, uma nova sede administrativa, uma praça de eventos, um teleférico, que aí a gente volta a discutir isso com a Câmara agora. Respeitamos o momento do Legislativo, que no final do ano resolveu não aprovar a permissão para que a gente faça a concessão do teleférico. Já procurei o presidente da Câmara, já procurei os vereadores. Nós vamos sentar juntos para entender essa demanda. Eu tenho certeza que vamos chegar a uma boa conclusão. E Teresópolis precisa de infraestrutura turística. É o turismo, Carraciana, que vai trazer o dinheiro novo, que vai trazer o investimento, que vai gerar emprego, que vai gerar renda. Teresópolis precisa assumir o protagonismo como um dos novos produtos turísticos do Estado. Tem algum documento que comprove que ali o espaço é público? Total. Eu tive uma audiência no Judiciário dia 14 de dezembro, onde a dona Isabel, que é dona do espaço... É a empresa. É a empresa, a fábrica, né? Ela tem que entregar a parte de desmembramento, remembramento da terra, e com isso a prefeitura vai alcançar o RGI de todos esses terrenos. Mas hoje é público, isso aí já está pacificado. Estão me pedindo aqui, porque são muitas perguntas. Parte do terreno, só para não ficar mal entendido, Sim. tá? Parte do terreno é público, ainda existe uma parte que é privada. Existem muitas perguntas aqui e serão respondidas daqui a pouquinho, né? A assessoria de comunicação vai estar junto com vocês. Perguntando sobre casas na rua Mato Grosso. Existe um terreno nosso, um terreno que nós temos um projeto para fazer a construção de unidades habitacionais. Inclusive, em 2008, início de 2019, nós publicamos 2 vezes o chamamento para que empresas pudessem se interessar e construir em torno de 200 unidades habitacionais. Não houve interesse, tá? É uma demanda que eu quero conversar com o governador e com o Max, que após o início das 500 unidades habitacionais de Hermitage, a gente pode trabalhar aquele terreno na Mato Grosso. Porque aquele terreno ele pode ser muito bem, pode e será. Pode e será. Nós temos ainda um déficit habitacional em torno de 2.000 unidades, tá? Entre termos de interdição, entre táxis junto ao Ministério Público, táxis que nós precisamos atender e fazer a recolocação de algumas unidades habitacionais de Teresópolis. E 500, inicialmente, já começa um grande passo, depois a gente pode partir para Mato Grosso e depois discutir a questão habitacional com o governo do Estado. Prefeito, muito obrigado pela sua participação e conte sempre aqui com a TV Diário, o programa L. Carracena. A gente, toda vez que precisar, a Janaína sabe disso, a sua assessoria de comunicação, e precisou, a gente está aqui. Carracena, eu que agradeço. Desejo a todos os teresopolitanos um ano próspero, um ano de realizações, um ano de muita saúde, que a pandemia vá embora definitivamente, que a gente consiga novamente ter segurança e paz dentro das nossas casas. Eu tenho certeza que esse ano vai ser um ano de muita obra em Teresópolis, tá? Isso que eu desejo para a cidade. Recapeamento asfáltico,
construção de novas unidades de saúde, lançamento de um projeto pedagógico de ciência e tecnologia, empreendedorismo e inovação dentro da educação, reforma de algumas unidades turísticas. Então, estamos trabalhando também o interior, na parte de pavimentação e manutenção das estradas. Terê vem cumprindo aí uma agenda ousada, uma agenda de investimento, e tudo isso eu tenho certeza que eu entendo a ansiedade do teresopolitano por ter ruas com uma boa pavimentação, por melhorar ainda mais a saúde, mas fica aqui o meu compromisso pessoal de todo o meu time, que estamos trabalhando todo dia e muito para que isso aconteça. Desde ontem, desde que eu comecei a me preparar para o programa de hoje, já fui pegando algumas perguntas que as pessoas estavam mandando e fiz um resumo. E nós falamos de saúde, nós falamos de obras, nós falamos de mobilidade urbana, nós falamos de contratação de médicos. Então, a gente fez um resumo. Lógico que em 1 hora não dá para se falar de tudo e os questionamentos todos que vêm aqui. Até porque tem muitas perguntas repetidas. Agora mesmo entrou uma pergunta aqui que foi respondida lá no início do programa. E aí, vão contratar mais médicos? O prefeito respondeu isso lá no início do programa, quando a gente falou da UPA, falamos do SUS, enfim, falamos do Covid. Então, a gente falou de muita coisa. As perguntas serão respondidas pelo Facebook, a assessoria de comunicação vai responder. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência, e amanhã a gente está de volta. Eu não tenho confirmado ainda, mas eu confirmo durante a tarde, a participação do vereador Maurício Lopes no programa de amanhã, ok? Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa.